segunda parte do vídeo de como criar aí um rigging básico no Maya. Então, no último vídeo a gente colocou então para funcionar aqui o reverse foot, né? Então ele está dobrando, tudo bem, ele dá essa dobrada aqui, não tem problema. O importante é você ter um pequeno desvio aqui para frente, tá? Que não pode na hora de descer aqui ele dobrar a perna para trás, beleza? Então feito isso aqui, a gente vai começar a fazer agora a parte de controladores, né? Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou começar a colocar curves. Vou aqui aumentar aqui o tamanho aqui do controlador, né? Então isso aqui são os controladores, serão os controladores, né? Os controladores aqui, eles têm que ter nomes específicos, porque lá na frente, quando a gente for fazer a pintura de malha, isso aqui vai ser necessário, tá? Então, cria um controlador. Depois de você criar o controlador, você zera tudo que tem aqui, né? Então, em Polymodeling aqui, ó, zerar, deletar histórico e centralizar pivô. Apesar que centralizar pivô tem alguns momentos que a gente não vai colocar, mas eu vou deixar explicado também. E aí aqui então eu vou colocar o nome desse controlador. Então, por exemplo, Control, que é a abreviação de controlador aqui para a gente. Então, todos os controladores vão começar com Control, que assim, na nomenclatura aqui do Outline você vai ter isso de fácil encontro aí, né? Então, Control, underline, Master. O Master é esse controlador universal aqui, grandão aqui, tá? Então, fiz o Master aqui, vou criar um novo aqui, que eu vou colocar aqui nos pés, tá? Então, eu vou até dar uma dobradinha nele aqui, ó. É importante você deixar a mesh aparente, né? Porque tem gente que trabalha com a mesh não aparente, ou seja, com ela assim, ó. Aí você não consegue entender a massa do pé que você tem, né? Então aqui eu consigo enxergar aonde está o pé exatamente, ó. Tá vendo? Então eu vou colocar aqui um deles, né? E aí, para eu colocar um exatamente igual do outro lado, né? Se eu quiser muito fazer isso, posso apertar a tecla D, que é para trocar o pivô de lugar, e eu ligo o ímã aqui do grid, ó, e trago ele para o meio do grid. Com isso, então, eu duplicando isso aqui, né? Dando um Ctrl D aqui, ó, eu sei que eu posso espelhar isso aqui, e esse espelhamento aqui, ele vai cair exatamente do outro lado. Então eu vou negativar aqui o eixo X, ó. Ele passa para o outro lado certinho, né? Depois de feito isso, aí sim eu vou fazer o que eu já falei ali, que é deletar histórico, centralizar pivô e frisar a transformação dos dois, né? E aí o pivô vai para o centro, já posso aqui desligar esse ímã. Beleza. Vou nomear, né? Então esse aqui é o Ctrl, underline pé, underline D. Na verdade, esse aqui é o controlador da perna, tá? Como ele tá no pé aqui. Underline pé, underline. Ixi, fez um mais aqui. E eu vou começar a subir os controladores. Para eu colocar os controladores exatamente no meio aqui do meu joint, o que eu faço? Eu pego e uso o ímã de ponto, né? Que é o ímã, esse aqui, ó, point, né? Então vou ligar ele aqui, ó, porque quando eu crio agora aqui um NURBS, se eu pegar ele pelo meio e puxar até aqui, ó, eu consigo, ó, ele vai dar uma travada aqui, ó, olha lá, travou no meio, tá vendo? Então ele está exatamente no meio, ó. Esse aqui, que seria o controlador, Ctrl, underline, COG, né? Como esse controlador está aqui, eu preciso, aliás, fazer com que este controlador ele tenha algum diferencial em relação aos outros, tá? Então aqui, ó, se eu tenho aqui, por exemplo, as sessões, tá vendo? Inputs aqui, ó, eu posso mudar esse número de sessões para 12, por exemplo, que assim quando eu clicar em botão direito Ctrl Vertex, ó, eu tenho aqui maiores possibilidades de edição, tá? São esses pontos, eu tenho 12 agora.
eu vou pegar um e pular um, 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 pegar um, pular um, pegar um, pular um, e vou fazer isso aqui, ó, escalonar ele para dentro ou escalonar ele para fora, né? Então vou fazer aqui uma forma que ela fica diferente aqui, ó, para diferenciar mesmo o que é o COG do que é o resto, tá? E agora eu vou seguir então para o da coluna. Agora que eu mexi nele por completo aqui, eu vou frisar, deletar e centralizar pivô. Então novamente eu vou criar um novo aqui, ó. Esse aqui vai ser o da coluna, né? Então ele começa aqui, né? Neste ponto da coluna aqui, ó. Travou. Esse aqui então vai ser o controlador, underline, coluna, underline 01. Esse controlador da coluna 01 tem que tomar cuidado porque tem rigging que tem mais controladores do que o meu tem 3. E tem rigging que tem menos que o meu, tem 2. Não tem problema, tá? Então controlador 1 aqui, eu vou dar um Ctrl D, já vou puxar esse aqui para ser o próximo, ó, já grudei ele aqui, ó. Ele já vem, como esse aqui foi o primeiro, o segundo já vem numerado como 2. E em seguida aqui, Ctrl D de novo, o terceiro é esse aqui, ó, que fica entre os braços, né? Esse aqui eu vou fazer uma chamada firula, ou muganga, como adicionado à fala da aula aqui, que é o seguinte, ó, eu vou dar um Ctrl Vertex e eu vou alterar então esses dois pontos aqui, ó, para deixar, tá vendo, criar aqui esse desenho aqui do personagem, porque assim eu consigo ter ainda ele durante toda a sua, eu tenho que desligar aqui o imã, durante todo o seu percurso aqui, ele sempre vai estar visível para eu conseguir editar, né? Então, ó, se você perceber aqui, ó, ele está passando pelo personagem. Tem que ter esse formato? Não tem que ter esse formato. Tá? Isso aqui é livre, o controlador ele pode ter o formato que você quiser. A ideia do controlador é que ele consiga ser uma peça entendível para outras pessoas, né? Que as pessoas consigam compreender para caso outras pessoas animem, né? E que ela seja fácil de utilizar em qualquer movimento do personagem, no caso, né? Se fosse um objeto, a mesma coisa. Então, nesse terceiro aqui, eu vou zerar agora novamente aqui, né? Centralizar. Mas aqui eu não vou centralizar o pivô, perdão. Esse eu não centralizo o pivô. Por quê? O meu controlador ele vai controlar exatamente este ponto aqui. Se eu centralizar o meu pivô agora, ele vai ser deslocado provavelmente para cima, ó. Tá vendo? Porque aqui seria o centro desse objeto, mas eu não quero isso. Eu quero que ele permaneça aqui, ele permaneça ainda editando o centro da minha joint, né? Então, na hora que eu rotacionar aqui, ele tem que rotacionar em relação à minha joint e não em relação à peça em si, beleza? Acho que deu para entender, né? Deu para entender? Show. Então agora aqui eu vou fazer o da cabeça. O da cabeça eu também gosto de dar uma bagunçada, ainda mais neste personagem aqui que é um gatinho, né? Então eu vou criar aqui um novo controlador. Vou subir aqui esse controlador aqui, ó. E esse controlador aqui de cima agora, eu vou aumentar um pouco o tamanho dele, claro. E vou dar um Ctrl Vertex aqui, né? Vou controlar esses vetores aqui. Então eu vou começar puxando esses três aqui, ó, mais para a parte aqui de baixo, ó, da orelha, assim, ó. Tá? E esses dois aqui, eu gostaria de criar tipo o formato da orelha, sabe? É um pouco essa a ideia aqui. Deixa eu juntar um pouco aqui. Esses dois aqui um pouquinho mais para fora. E esse aqui um pouquinho mais para cima. Assim. É vetorial, tá, pessoal? Então não tem muito segredo não. Esses daqui vão descer novamente. Aqui. Os da orelha ficaram muito baixos. Eu vou subi-los novamente aqui, ó. Vou subir aqui.
Isso aqui pode ser um controlador de cabeça, tá? Então, dá para entender legal. Vou criar um novo agora. Esse novo aqui eu vou fazer o controlador das orelhas. Então tá aqui, ó, controlador 1. Controlador 2. Vou renomear um pouco, né? Então esse aqui é o controlador underline cabeca. Lembrando que não se pode usar cedilha. Então esse aqui é o controlador underline orelha D underline 01. Ou melhor, 02, né? E esse aqui, vou até copiar aqui um pouco esse nome. Esse aqui vai ser o 01. Vamos zerar esse aqui bonitinho. Vamos zerar esse aqui também. E esse aqui também. Mesma coisa, esse aqui eu não centralizo o pivô, né? Porque o pivô dele, na verdade, eu preciso editar. Onde é que é o pivô da cabeça? O pivô da cabeça é o pescoço, né? É aqui que a gente tem o giro da cabeça. Então aqui em D, ó, eu vou puxar aqui, ó, para ele ter o ponto de ancoragem aqui, ó, no pescoço do meu personagem. Isso aqui é importante, tá? Não que o resto não seja. Vou pegar aqui essa parte aqui agora, ó, vou duplicar, né? Dei um Ctrl D aqui, ó, vou puxar para o lado de cá, é a mesma coisa com esse aqui, ó. Aí aqui eu vou escalonar em X aqui, ó, negativo, ó. Assim eu consigo espelhar, né? Ó. Esse aqui então agora é orelha E02. Show. Vou virar bonitinho aqui. E esse aqui é a orelha E01. Também vou zerar aqui. Vou fazer aqui agora o da mandíbula. O da mandíbula ele tem aí uma peculiaridade, que é a seguinte. Primeiro que o da mandíbula ele é ligado a este ponto, né? Então eu vou aumentar ele aqui agora, ó. Dar uma girada nele, né? Da mandíbula aqui, ó. E eu vou aqui, ó, em inputs, eu tenho aqui sweep. O sweep, né? Se eu colocar o mouse aqui em cima e clicar na rodinha do mouse, ó, eu consigo transformar o círculo, ó, em um semicírculo, tá vendo? Com isso, então, eu posso rotacionar ele aqui, ó. E tem, então, um semicírculo, ó. Vou diminuir um pouco mais porque a boca do meu gato é bem pequena. Então a ideia aqui, ó, é que dê para entender que isso aqui é a mandíbula, né, ó, e que ela fique aparente aqui também para a hora que você quiser puxar ela. Então aqui eu vou zerar, vou deletar, mas eu não vou centralizar o pivô também, senão eu vou perder esse pivô aqui, ó, do centro, né, da mandíbula, tá bom? Então esse aqui é o Ctrl, Ctrl, underline, mandíbula. E aí agora eu vou para a região do braço. A região do braço está fácil também. Então, crio um aqui, puxo aqui para o braço. Um aqui, né? Vou duplicar aqui, vou jogar ele para cá. E já vou duplicar aqui e jogar esse aqui para cá. Então aqui agora, estou fazendo os controladores. Estou alinhando um pouco ele, né? Direcionando ele em relação ao braço. Ó. E esse último aqui, então, eu vou girar ele. E eu também vou aplicar o sweep. Então eu vou vir aqui também. Vou aplicar aqui, ó, sweep.
Vou aumentar ele aqui, ó. A gente conseguir enxergar bem ele aqui na lateral do personagem. Então, esse aqui é o Ctrl underline Braco underline D, certo? É D, né? Que estou usando para cá. Isso aí. Esse aqui é o Ctrl underline Ant Braco underline D. E esse aqui é o Ctrl underline Mal underline D. Vamos zerar todo mundo bonitinho também, né? Como esses daqui foram cópias desse, eles não têm histórico, tá? Se você seguir esse tutorial à risca, tome cuidado para não deixar esse aqui como duplicado, porque senão você não vai conseguir dar o sweep. Você vai ter que criar um novo, que não tem problema nenhum também, mas você vai ter que criar um novo, tá? Então aqui eu vou zerar ele também. Centralizei o pivô, não é para centralizar, mantém ele aqui, ó. E agora eu vou duplicar para o outro lado, né? Então esse aqui, Ctrl D, puxo ele para cá. Esse aqui, Ctrl D, puxo ele para cá. Puxa pelo meio mesmo, tá? Que assim você vai ver ele travando aqui. Ó. E agora é só você escalonar negativamente o eixo X, que ele já vai acertar aqui espelhadamente para o outro lado. Ó. Pronto. Vou dar um Ctrl S, né? Vou salvar aqui o arquivo. Faz parte do tutorial também. Vou seguir aqui, ó. Então vamos zerar aqui de novo. Lembrando que não centraliza esse aqui, senão ele vai subir, né? De resto, eu faço todos os comandos. Faltou mais um ainda. No meu caso aqui, o meu gato ele tem o rabo dele, né? Então ainda é preciso fazer os controladores do rabo. Eu vou pegar aqui, ó, vou criar aqui um controlador. Vou puxar para cá. Ó. Vamos lá. Então aqui eu tenho um. Outro aqui. E outro aqui. Vou rotacionar eles. 1, 2, esse aqui é o Ctrl underline rabo 01. Vou pegar esse nome aqui para ficar mais rápido e vou só colocar aqui 02. Ele não aceita, tá? Se você colocar o mesmo nome. E 03. Opa! Vamos zerar novamente os arquivos aqui, ó. Zerei. Zerei. E zerei. Aqui ainda falta um, que é aqui o da reboladinha do personagem, aqui, ó. Então eu vou criar mais um aqui. Ele segue o centro, tá bom? Ó, então aqui, ó, seguindo o centro do personagem, ó. Vai ter um formato aqui, eu vou colocar ele como cintura. Ctrl, underline, cintura. E o D dela é aqui, ó. Então ela vai usar esta parte aqui para controlar a cintura. Muito bem. Depois disso aqui ainda temos o controlador aqui dos joelhos, tá? O controlador do joelho você pode dar um Create Type. Se ele tiver em cinza, Window, Setting Preference, Plugin Manager. Entrando aqui, você tem aqui Type. Veja se ele está ligado aqui, ó. Se não tiver, é só ligar e dar um close que ele já vai aparecer aqui para você poder utilizar. Em Type aqui agora, ele vai abrir aqui, ó. Ele abre aqui pra gente essa aba aqui, né, de atributo aqui, ó, Type 1. Eu vou escrever o que eu quero aqui que seja colocado, né.
Eu gosto de usar caracteres especiais para fazer esse tipo de coisa. Principalmente o asterisco aqui, ó. Esse está estranho, eu posso mudar a fonte aqui, né? Então, vou achar aqui um que tem uma fonte interessante, pode ser esse aqui, tudo bem. Mas isso aqui está tridimensional, eu preciso que isso aqui seja apenas as linhas. Então o que eu vou fazer é vir aqui em Geometry, e aqui em Geometry Create Curves from Type. Então ele vai, tá vendo, criar uma curva aqui. Eu posso deletar esse 3D agora e ficar só com essa curva aqui. Então isso aqui agora eu vou deletar, fechar e centralizar o pivô. Ele vai ser então, vou ligar aqui também o ímã de ponto, né? Ele vai ser o ponto do meu joelho. O ponto do joelho ele tem que ser afastado do joelho, ao ponto de quando você dobrar o joelho aqui, né, pelo pivô, ele nunca bater no controlador, tá? Então aqui eu sei que tá bom. Vou colocar na vista front aqui, porque eu gosto de alinhar a peça. Não precisa estar alinhado, tá? Mas eu gosto de alinhar ela aqui, ó. Nem que seja na mão, só para ficar um pouco mais alinhado com o joelho. E vou diminuir o tamanho também. Vou duplicar, né? Ctrl D aqui, ó. Dupliquei aqui, ó. Mais ou menos no mesmo lugar. E eu vou zerar tudo aqui, ó. Zerei esse aqui também. Nomeando então, esse aqui é o Ctrl underline joelho underline D. E esse aqui é o Ctrl underline joelho underline E. Os controladores estão todos prontos. Eu vou aproveitar aqui também já para fazer um link, né, numa coisa que seria a princípio da aula seguinte. Mas eu vou aproveitar o gancho que é criar os controladores dos olhos também, tá? Então, criando o último controlador aí também, ó, eu vou pôr aqui, ó, a partir desse aqui. Então, os controladores dos olhos, eu vou girar aqui em 90 graus. Olhando de frente aqui, ó, do meu personagem, né, e ligando aqui o wireframe dele para enxergar bem a ponta do olho aqui, ó, eu teria então um ponto mais ou menos aqui, ó. Posso usar a tecla mais aqui, ó, para usar até como régua aqui, ó, o mais, né, mesmo, ou menos para diminuir. Então aqui está no lugar que eu quero. Então posso zerar isso, posso pegar o D e fazer que nem o pé, se eu quiser, né, ligar aqui o ímã de grid, puxar ele aqui para o meio do grid, para conseguir duplicar e ter escala negativada em X exatamente do outro lado. Beleza? E depois disso, então, eu zero tudo aqui, né? Centralizo o pivô dos dois. E a partir desse ainda vou dar um Ctrl D e vou criar o do meio aqui, tá? Então vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Porque esse do meio aqui eu vou usar, ó, para pegar toda a região do olho aqui, ó. Se quiser adicionar aqui, né, algum elemento, né, quiser também brincar um pouco com isso aqui, ó, também pode brincar. Então esse aqui é o controlador olhos. Esse aqui é o controlador do olho direito. E esse aqui é o controlador olho esquerdo. E aí nós definimos também cores, né, para esses controladores, para ficar mais fácil de entender. Então tudo que for de um lado vai ser de uma cor e o que for do outro lado vai ser de outra cor. Então, por exemplo, este aqui, né, ó, vamos começar aqui pelo do pé. Então, o controlador do pé, eu viro em Atributos, Object Display, Drawing Overrides, Enable Override, e aqui em Color eu vou escolher a cor que eu quero para esse lado. Esse lado aqui eu vou colocar o vermelho, tal. Então, ó, aqui vermelho. No próximo ele já cai aqui, ó, no Enable Overrides, então já fica bem fácil de você fazer as seguintes, tá? Ó. Que for do mesmo lado, ó. Enable e coloca a mesma cor, ó. Clica, Enable, a mesma cor.
Não tem como fazer todos de uma vez, tá? Então tem que ser um por um mesmo. E eu vou chegando lá. Aqui também tem a parte das orelhas, né? Que também tem cores porque são de um lado específico. E também o do olho, né? A gente tem um olho aqui, que seria do lado de cá. Então, o personagem, tudo que for referente a este olho aqui, ele está no lugar certo. E agora eu vou fazer aqui o do outro lado, né? Então, este aqui, ó, Enable, eu vou jogar aqui em amarelo. Então, tudo que for referente a este lado, amarelo. Tem que ser amarelo? Não. Pode ser a cor que você quiser. Eu só evitaria algumas cores, como por exemplo este verde aqui, tá vendo? Porque esse verde, ele já indica seleção, né? Então quando você seleciona algo no software, ele já é esse verde. Então fica um pouco confuso, você não sabe se você está selecionando ou se você só está na cor daquela peça, tá? Show! Aqui é isso aqui. Ah, faltou esse olho aqui também, né? Maravilha! E aí os do meio, né, a gente coloca cores também iguais, tirando o COG e o Master. Então eu vou colorir aqui, vou adicionar uma nova cor aqui, ó. Eu vou trazer para esse azul aqui, por exemplo. Ó. Vendo? Então eu vou trazer para esse azul as do meio. Show. E as principais aí então, né, que é o COG. Então o COG eu vou colocar uma cor distinta para ele aqui, vou colocar um fúcsia, sei lá, rosa aqui, ó. E aqui no Master também uma cor só dele também seria do Master. Também posso colocar mesmo do... Pronto. Então tá feita aqui a parte de controladores. Agora a gente vai para a parte de linkar esses controladores, que eu vou deixar então para o próximo vídeo, beleza? Então é isso aí.